Passei, fui direto agora. Aqui. Vamos nós. Opa, Edson. Aí o que é que acontece, né, no nosso sistema aqui pneumático? Deixa eu olhar aqui. Não apresenta não. Interessante que esse aqui apresentou. Deixa eu sair aqui dessa apresentação rapidamente. Deixa eu olhar se o problema, se for isso. Bom dia. Agora eu não sei se vocês estão vendo a apresentação. Preciso conferir. Elementos. Aqui. Ainda estão. Certo. Aqui temos uma representação do sistema pneumático em funcionamento. E para que vocês tenham um entendimento bem, a representação daquele cilindro, ele tem acessórios para que você possa instalar ele nas estruturas do qual esse cilindro vai ser usado. Aí a gente tem cantoneira, flange. Então esses nomes técnicos vocês precisam pelo menos entender. Que aí você tá precisando de uma articulação, tá precisando de um munhão central, tá precisando de uma flange. Então, cantoneira diz respeito a umas chapas de metais em formato L que são parafusados o cilindro nela, e essas chapas na estrutura. A flange também é uma chapa, só que é linear. Ela tanto pode ser na parte dianteira como na parte traseira. Ela serve para você, vamos dizer, colocar em pé, deitado ou angulado, conforme você queira. A angulação normalmente é dada mais pelo munhão central, tá certo? Porque ele tem aqui um suporte que você ajusta a posição para o cilindro ficar em qualquer ângulo. Assim como também você pode colocar uma articulação traseira e apoiar o cilindro de melhor maneira para ele empurrar o objeto ou o processo que ele está fazendo. A articulação traseira macho, ela também faz a mesma coisa, só que permite você ter um grau de liberdade menor. Esse daqui você pode girar 360, porém esse aqui você só pode 180 graus. E na ponta, né, do eixo do cilindro, você coloca essas ponteiras aqui. Tem a ponteira macho, que ela pode servir para puxar alguma coisa ou empurrar. Tem a ponteira fêmea ou em Y, que também é a mesma propriedade dessa, só que a conexão é diferente. Tem a junta flutuante. Essa junta flutuante você coloca aqui, por exemplo, algo circular para empurrar. Então, assim, só para dar o toque e empurrar, ou uma chapa para empurrar. E temos também o chamado rótula, que ela é uma conexão circular. Isso aqui eu acho que vocês já viram isso em muitos filmes de faroeste, que tem a Maria Fumaça, né? Que ela é um pistão circular movimentando a roda, e é usado uma coisa assim, uma rótula, para movimentar as rodas da Maria Fumaça. Bem, antes de mostrar propriamente os objetos, vocês têm que saber que todas as coisas, nós na eletrônica, na eletrotécnica, na automação, nós colocamos sempre a simbologia com uma tentativa de minimizar, desenhar. E precisa, todas as informações necessárias do sistema vão estar lá descritas para nós, de forma a nos permitir como é que eu posso dizer, nos permitir saber todo o detalhe de funcionamento só olhando para o desenho. Então, por exemplo, quando você olhar aqui,
vai ter um símbolo de cilindro pneumático de dupla ação. Essa linha, qualquer linha preta, opa, aqui é o 11, tá em qual aí? Oxe, que coisa estranha. Ah, já sei o que foi. Peraí, que foi aquele negócio. Onde é que eu tô aqui? Pronto. Deixa eu movimentar aqui. Deixa eu parar aqui. Vou chamar novamente a apresentação, porque ele modificou a tela. Eu quero uma janela. Isso. Agora eu vou selecionar aqui. Janela apresentação. Eu quero a apresentação. Aqui, permitir. Estão vendo agora? Deve estar chegando. Aqui você estava no 8. Aí eu estava mostrando a atuação da parte mecânica. Ó, aqui entra ar por um lado ou por outro. Isso aqui é um cilindro de atuação dupla. Então você joga pressão para um lado ou joga pressão para o outro, fazendo movimentar a haste. E para indicar a posição você tem sensores magnéticos. Da mesma forma você também tem para os atuadores pneumáticos, que servem para abrir e fechar a válvula. Só que eles fazem de modo circular. Você coloca a pressão de um lado e movimenta o sistema mecânico da válvula para um lado, e quando coloca a pressão do outro, para o outro lado, abrindo e fechando. E para isso tem um indicador, né? E como eu tinha dito, ó, as peças, as partes, né, acessórias das estruturas pneumáticas, e para vocês saberem, esse slide já está disponível lá no material de aula de vocês, com as apresentações. Eu acredito que deve funcionar, né, no computador de vocês. E voltando aqui para a parte da simbologia, quando vocês verem algo parecido com isso, um desenho, estamos falando de algum cilindro pneumático. No caso aqui não está informado direito, porque está faltando um pedacinho de coisa, mas aqui ele é de duplação. Existe isso aqui, é chamado válvula solenoide 5x2, vocês vão entender, não se preocupe. Existe esse desenho aqui, que é a linha contínua, que nós chamamos de linha de ar comprimido. Então, por exemplo, aqui tem a linha de ar comprimido, aqui tem a linha, aqui tem a linha, aqui tem a linha. Isso tudinho aqui é a unidade de preparação de ar comprimido com filtro, regulador e manômetro e lubrificador. Tudo isso está aqui. E, obviamente, nós simbolizamos o ar comprimido por um triângulo. Então, toda vez que nós tivermos um desenho e tivermos um triângulozinho, eu estou dizendo que ali tem ar comprimido. Então, com certeza, ar comprimido para nós, na vida real, é um compressor com toda a estrutura necessária para entregar ar comprimido a vocês. Na simbologia, como está sendo falado, é preciso que vocês entendam uma coisa. Nós dizemos que a válvula é um quadrado, tá certo? E esse quadrado normalmente é espelhado. Se vocês observarem bem aqui, ó, se eu dividir aqui isso aqui no centro, vocês vão ver que esse lado é um espelho desse outro. Nós chamamos de posição, tá ok? Diz respeito à quantidade de quadrados. Então aqui tem duas posições, tem um quadrado desse lado e um quadrado desse outro. Mas se vocês olharem, aqui nós temos umas simbologias internas. Mas se a gente olhar todo esse contato com a parede, a gente vai fazer uma conta aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 contatos com essa parede. Isso aqui é externo, não faz parte da parede, é o que está dentro. Isso daqui nós chamamos das 5 entradas de ar da válvula. Não é exatamente 5 entradas, mas na verdade é porque são as 5 conexões que uma válvula tem.
E essa válvula tem ainda duas posições. Ela pode estar dessa forma ou ela pode estar dessa forma. E essas setas representam o sentido de fluxo de ar. Então, se aqui eu estou com ar comprimido, ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui. E obviamente vai alimentar meu pistão, dependendo se for pistão de duas coisas. Normalmente a entrada é aqui e a saída é aqui, ou vice-versa. Então eu vou fazer com que essa entrada de ar venha para cá e eu possa movimentar meu pistão para fora. E quando eu precisar fazer o trabalho inverso, então eu aciono a válvula e essa outra parte aqui vai fazer o fluxo, vai sair o ar que está aqui para outro percurso. Porque vocês têm que entender que tem ar dentro desses sistemas. Então eu estou pressionando o ar aqui, mas o ar que está nesse ambiente precisa sair para outro canto. Então essa diferença de pressão precisa ser controlada. Então eu tenho que fazer esse fluxo acontecer para outro lugar. Uma outra coisa também, deixa eu apagar aqui, a posição aqui faz com que as situações se invertam. Então, volta aqui, cadê a borrachinha? Muito bem. Quando essa posição estiver aqui nesse sistema, então isso daqui, deixa eu apagar agora, o que eu queria fazer é isso. Vou apagar aqui rapidamente, desenhando novamente. Quando você tem um pistão, isso eu vou mostrar a vocês com os vídeos à frente. Aí, se aqui for uma entrada e aqui uma saída de ar, então eu vou injetar ar nesse canto aqui. Só que para eu devolver o pistão, vou injetar ar, né? Então vamos nós. Eu vou colocar ar assim. E eu preciso tirar o ar assim. Quando eu acionar isso aqui, no caso, isso aqui é um atuador. Atuador é um mecanismo. Então no caso aqui é uma alavanca manual. Então eu aperto essa alavanca, eu estou acionando mecanicamente, então eu estou forçando que a válvula saia dessa posição e vá para essa. Então vamos nós apagar aqui. Ela vai para essa posição aqui.